Acompanhe comigo a leitura do que está no Evangelho de João, no capítulo 15. Nós vamos ler os versículos 18 até 27, ok? Acompanhe a leitura comigo. Diz assim a palavra: Se o mundo os odeia, lembrem-se de que primeiramente odiou a mim. O mundo os amaria se pertencessem a ele, mas vocês já não fazem parte do mundo. Eu os escolhi para que não mais pertençam ao mundo. E é por isso que o mundo os odeia. Vocês se lembram do que eu lhes disse? O escravo não é maior do que o seu senhor. Uma vez que eles me perseguiram, também os perseguirão. E, se obedecerem à minha palavra, também obedecerão à sua. Farão tudo isso a vocês por minha causa, pois rejeitaram aquele que me enviou. Eles não seriam culpados se eu não lhes tivesse vindo nem lhe falado. Agora, porém, não têm desculpa por seu pecado. Quem me odeia, também odeia meu Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles sinais que ninguém mais pode realizar, eles não seriam culpados. Agora, porém, viram tudo o que fiz e, no entanto, ainda odeiam a mim e a meu Pai. Isso cumpre o que está registrado nas Escrituras deles. Odiaram-me sem motivo, mas eu enviarei a vocês o encorajador, o Espírito da Verdade. Ele virá do Pai e testemunhará a meu respeito. E vocês também devem testemunhar a meu respeito, porque estão comigo desde o início. Queridos, foram palavras de Jesus Cristo aos seus discípulos. E Jesus, ele se referia aqui à perseguição, que os discípulos de Jesus seriam perseguidos e serão perseguidos. Jesus, ele já nos dá o aviso previamente de que essa perseguição ocorreria e ocorrerá. E cada vez de forma muito mais intensa, de forma muito mais violenta. A Bíblia nos garante isso. Parece inacreditável como é que alguém tenha ódio de Jesus Cristo, que só fez o bem, que é o nosso Senhor, que é o nosso Salvador, que é Deus que se fez homem por amor a nós. Como é que alguém tem ódio dele, né? Parece algo assim incrível, mas a verdade é que acontece. E o mais incrível é que acontece até mesmo por parte daqueles que são religiosos. Lembrem-se que quem pediu a condenação de Jesus, quem condenou Jesus e pediu a sua morte, foram os religiosos da época. Isso está registrado na palavra de Deus. Jesus, ele em várias oportunidades, ele ensinou aos seus discípulos que um dia eles sofreriam perseguições. Ele ensinou aos discípulos dele, hoje, a mim e a você, que um dia nós sofreremos perseguições. Está escrito na palavra dele. Ele falou sobre isso em várias oportunidades. Por exemplo, ele falou isso no Sermão do Monte, que está em Mateus capítulo 5. Ele falou isso também na hora em que ele enviou os seus discípulos a levarem, anunciarem as boas novas em vários locais, no que nós conhecemos como a Grande Comissão. Ele falou isso até mesmo quando os fariseus o perseguiram, na verdade, né? Jesus falou várias vezes a respeito dessas perseguições. E vale lembrar que os fariseus, eles eram a mais importante escola judaica de caráter religioso naquela época. Então veja a perseguição por parte dos religiosos. Eles perseguiram Jesus, eles condenaram Jesus e eles pediram a morte de Jesus. Jesus, ele enfrentou o ódio, ele enfrentou a oposição declarada no ministério dele aqui nessa terra, nesse mundo, né? E ele disse que os seus discípulos também enfrentarão tudo isso. Fato é que, enquanto nós vivemos nesse mundo, queridos, nós vamos enfrentar uma oposição constante. E o que é quando a gente se refere a esse mundo? Me deixa abrir um parênteses. A Bíblia fala a respeito do mundo em situações diferentes. Ela utiliza a mesma palavra para situações diferentes. Por exemplo,
o mundo criado por Deus. Nós estamos falando desse mundo físico. Mas aqui nesse sentido, quando ela diz que nós estamos nesse mundo e que enfrentaremos a oposição do mundo, essa oposição que significa o sistema do mundo, aquilo que o mundo vive, aquilo que o mundo valoriza. É nesse sentido que Jesus usa essa palavra, né? Então, ele enfrentou a oposição desse sistema, desse mundo, como ele se refere. E nós também enfrentaremos a oposição constante enquanto vivermos neste mundo físico, enfrentaremos a oposição do mundo sistema. Fechei o parênteses. Então, isso é verdade. Agora, a pergunta é, e como suportar tudo isso? Como enfrentar tudo isso? Só existe uma maneira. É na presença e no poder do Espírito Santo de Deus. É a única maneira de conseguirmos passar por essas perseguições, enfrentarmos essas perseguições. E a palavra de Deus, ela diz que nós devemos andar no Espírito, adorar no Espírito e testemunhar no Espírito. Quero abrir um novo parênteses. A Bíblia também se refere a Espírito em 3 situações diferentes. Espírito, com letra maiúscula, quando você lê na Bíblia, se refere ao Espírito Santo de Deus. Espírito, com letra minúscula, é o espírito do homem. E espírito também é usado para significar o ânimo de alguém. Por exemplo, na Bíblia está escrito, João Batista veio no espírito de Elias. Significa o quê? No ânimo de Elias, na disposição de Elias, na intenção de Elias. Fechei o parêntese para que nós possamos continuar. Então, para que nós consigamos enfrentar essa perseguição que virá, ela virá. A Bíblia diz que só tem uma maneira, é na presença e no poder do Espírito Santo, é andando no Espírito, é adorando no Espírito, e aqui é o Espírito com letra maiúscula, e é testemunhando no Espírito, o Espírito Santo de Deus. Só assim nós vamos conseguir enfrentar essa oposição que vai cada vez aumentar ainda mais. Talvez você esteja também pensando o seguinte, olha, eu nem vejo essa perseguição toda aqui no Brasil. E eu vou lhe responder, é verdade. Ainda não existe dessa forma, mas ela vai existir. Ela vai existir em todos os locais do mundo. Isso também é uma verdade que a Bíblia nos alerta, né? Em muitos locais, atualmente, os cristãos, eles já estão sendo perseguidos, eles já estão sendo presos, torturados e até mortos. Isso é fato. Em vários países. Existe um site na internet que você pode procurar por curiosidade, que chama Missão Portas Abertas. Ali ele fala muita coisa a respeito da perseguição que os cristãos sofrem no mundo inteiro. O país campeão de perseguição é a Coreia do Norte. Mas existem outros, China, Nigéria, Afeganistão e tantos outros, onde essa perseguição de forma cruel, ela já é real. Ela já é real. E o fato é que quanto mais o tempo vai passando, mais ela vai se expandindo e ela vai também ficando cada vez mais violenta no mundo inteiro. É bíblico isso. Mas o bom disso tudo, queridos, é que o Espírito Santo de Deus, ele nos dá ânimo para que nós possamos enfrentar essa coisa toda que vai acontecer no nosso mundo, né? E aí o sistema do mundo, ele verdadeiramente odeia os cristãos, inclusive o sistema religioso do mundo. O sistema religioso do mundo também odeia os cristãos. Isso também é verdade. Conforme a Bíblia, quando a gente lê a Bíblia, a gente entende que existe uma certa progressão nesse ódio que o mundo, sistema, tem do cristianismo. Essa progressão ela começa primeiro com o ódio. Depois do ódio vem a perseguição. Depois da perseguição vem a expulsão e até mesmo a morte. A pergunta que nós fazemos é: por que o sistema do mundo nos odeia tanto? Por que o sistema do mundo tem tanto ódio dos cristãos, que não fazem mal nenhum? A própria palavra de Deus nos apresenta algumas razões. O Senhor Jesus nos apresentou algumas razões. Primeiro, nós somos identificados com Cristo. Nós lemos isso na palavra de Deus. No mesmo Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 18, fala sobre isso. Também no versículo 20. Então o que é que Jesus disse? Se o mundo o odiou, como não odiaria também
aqueles que são os seus discípulos. E aí ele faz até a comparação dizendo que o escravo não é mais do que o seu senhor. Se o seu senhor sofreu, o escravo vai sofrer também. Então Jesus, ele em toda a sua perfeição, em toda a sua bondade, em todo o seu amor, ele foi perseguido, ele foi condenado e ele foi morto. E como nós nos identificamos com Cristo, segundo a própria palavra de Deus, é evidente que nós também passaremos pelo mesmo ódio que o mundo nutriu a ele e nutre também a nós. A Bíblia diz que nós somos peregrinos nesse mundo. Aí a Bíblia está falando no mundo físico, porque existe o mundo espiritual. Então nós somos peregrinos. A segunda razão é que nós não pertencemos a este mundo. Por quê? Porque a Bíblia agora está falando do mundo espiritual, dos valores do mundo espiritual em relação aos valores do mundo físico, ao sistema do mundo. O versículo 19 fala sobre isso. Nós não pertencemos a este mundo, porque nós temos a visão lá na frente. Nós visamos o mundo espiritual que a Bíblia fala, nós visamos o que a palavra de Deus diz como mundo vindouro, nós visamos a vida eterna. Por isso é que nós não pertencemos a este mundo. Conforme Hebreus 13:1, nós somos participantes da vocação celestial. Todos aqueles que são de Cristo sabem disso. Não significa que nós vivemos separados deste mundo físico, sem fazer nada. Não tem nada a ver com isso. O que significa é que nós encaramos as coisas deste mundo sob a perspectiva do céu, sob a perspectiva celestial. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos fazer os afazeres do dia a dia, nós precisamos ter os nossos sonhos, nós precisamos ter os nossos objetivos, mas sempre sem perder a perspectiva celestial, a visão do céu. A Bíblia diz que nós somos sal e luz. Por que a Bíblia diz isso? Onde nós chegamos, devemos chegar como a luz, iluminando. E aonde nós chegamos, devemos chegar como o sal, dando sabor. Mas a verdade, queridos, é que um mundo que vive em trevas, em escuridão, ele não quer a luz. Um mundo que já se conformou com a escuridão, não quer a luz. Da mesma forma, um corpo que já está em estado de putrefação, um mundo que já está em estado de putrefação, não quer o sal. Porque eles não querem a luz e não querem o sal, que são os cristãos, mais um motivo de perseguição. Em terceiro lugar, o que Jesus nos fala é que o mundo ele é espiritualmente cego e ele desconhece a verdade, que é a palavra de Deus, que é o próprio Deus. Com certeza, a maioria das pessoas que nós conhecemos, se nós perguntarmos se elas conhecem a Deus, a resposta será positiva. Mas na verdade, a maioria não conhece a Deus. Já ouviu falar de Deus, mas não conhecem verdadeiramente a Deus. Foi assim na época de Jesus. Na época de Jesus, o próprio Senhor Jesus diz, em João 16:3, que eles não conheciam o Pai. E já que não conheciam o Pai, também não poderiam conhecer o Filho. Olha só. Mas se você perguntasse a qualquer um deles, inclusive aos religiosos, eles diziam que sim, conhecemos a Deus. Em quarto lugar, é que o mundo ele não quer admitir o seu estado de pecado. Nos versículos 22 a 24, fala sobre isso, assim como em João, no capítulo 16, versículos 1 a 4. Por quê? Porque as pessoas, elas amam o sistema do mundo, elas amam isso que tem aí. Então elas não pecam por ignorância, elas não pecam por desconhecimento, elas pecam de maneira consciente, porque não querem abrir mão daquilo que já estão amando tanto, esse sistema que existe. Essa é a realidade, queridos. E nós precisamos sempre nos lembrar dessa realidade. Mas também precisamos lembrar sempre que o Espírito Santo, ele nos dá ânimo, ele nos capacita a passarmos por tudo isso. E uma coisa interessante também é que muitas vezes a perseguição acontece a partir de pessoas religiosas e que creem que estão agradando a Deus ao perseguirem os verdadeiros cristãos. Foi assim com Saulo, o apóstolo Paulo. Quando ele era ainda Saulo de Tarso, ele era religioso, ele era um homem culto, ele tinha uma posição proeminente na religiosidade da época, na religião da época. E ele perseguiu os cristãos, ele prendia, ele torturava e até mandava matar.
até que ele teve um encontro com Jesus Cristo. E Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? O próprio Saulo achava que estava agradando a Deus, e na verdade não estava, até que os olhos dele foram abertos ali no caminho de Damasco. E nós conhecemos a história do que aconteceu a partir dali. Saulo se transformou no Paulo, do apóstolo Paulo, Paulo de Tarso. Aliás, Saulo de Tarso se transformou no apóstolo Paulo. Queridos, o que a Bíblia nos fala é que quando nós sofremos perseguição, nós participamos do sofrimento de Cristo. E isso, de certa forma, é algo que também nos traz alegria, porque significa que estamos fiéis ao nosso Senhor, ao nosso Salvador. Na perseguição, o que acontece também? O Espírito Santo, ele testemunha a nós e testemunha através de nós. A Bíblia diz lá no Evangelho de João que nós receberíamos poder quando descesse do céu o Espírito Santo de Deus. Aquele que nos faria entender, que nos ensinaria todas as coisas, que nos revestiria do poder de Deus para passarmos por tudo isso. E nós sabemos que é assim mesmo. Então, na verdade, é um privilégio passar por essa perseguição, sabendo que isso já é uma comunhão com os sofrimentos de Cristo. Portanto, queridos, estejamos preparados, porque isso vai acontecer. Quando é que essa perseguição assumirá uma forma mais violenta? Não sei, mas não creio que vai demorar muito. E por que eu não creio que demore muito? Porque no mundo inteiro isso já está acontecendo. Começa de forma sutil, muitas vezes. São criadas leis onde estão restringindo o direito dos cristãos de pregarem a palavra, de falarem, e esse direito vai sendo restringido e até com previsão de punições para aqueles que se opuserem a essas leis. Então, em cada local desse mundo, isso tem acontecido de uma maneira muito mais intensa, muito mais violenta. E para nós concluirmos, para que esse vídeo não fique muito longo, ele já tem 12 minutos, eu geralmente gosto de gravar vídeos de no máximo 8, vez por outra passa, mas para nós concluirmos, eu quero dizer o seguinte: nós não devemos nos surpreender quando o mundo aumentar a perseguição. Não devemos ficar surpresos com isso. Isso vai acontecer, já é uma oposição esperada. Jesus nos preveniu. E mais ainda, nós não devemos nos escandalizarmos, nem mesmo quando essa perseguição vier de pessoas religiosas. Lembre-se do caso do Saulo, que se transformou no apóstolo Paulo. Lembre-se disso. Quando elas começarem a perseguir, elas pensam que estão agradando a Deus, pensam que estão defendendo a verdadeira palavra de Deus, pensam que estão servindo a Deus. Então não se surpreendam quando elas também forem, parte delas, evidentemente, forem perseguidoras. Eu fiz esse vídeo e vez por outra vou fazer vídeos nesta linha, para que nós possamos abrir os nossos olhos. Precisamos acordar para a realidade, precisamos entender que as coisas estão acontecendo, aquilo que a Bíblia nos fala está acontecendo. E parece-me que em 2020 a impressão que temos é que 2020 foi um ano de um start, de um novo período, onde a humanidade caminha inteirinha para aquilo que a Bíblia chama de final dos tempos. Então, queridos, o que nós podemos concluir mesmo para fechar esse nosso vídeo é, sabendo que isso tudo vai acontecer, nos revestirmos da presença de Deus, no conhecimento da palavra, na oração, do poder do Espírito Santo de Deus, e orar para que esse Espírito Santo de Deus, esse maravilhoso Espírito Santo, nos dê as condições necessárias de enfrentarmos todas essas dificuldades, louvando e honrando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Creio que Deus falou conosco nesta tarde. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.